Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Está em elaboração um projeto amplo relacionado ao agronegócio cavalo, uma atividade que está presente em todo o país e tem diferentes impactos na sociedade, desde a parte econômica do agronegócio em si, passando pela questão social, saúde e até esporte. Eu converso agora com o professor coordenador do Grupo Economia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP, Roberto Arruda de Souza Lima. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, como estão as coisas? Tudo bem por aqui. Bom, como vai acontecer esse projeto? É uma iniciativa da própria ESALQ, já tem parceria? Na realidade, nós temos um leque de projetos, né? Alguns que estão mais avançados, outros embrionários, e para diversos deles nós temos uma parceria da Universidade de São Paulo com o CETEBRAS, que é um centro voltado para fomentar ações de tecnologia e cria contatos que são necessários, né? A gente está mais na parte, vamos dizer, acadêmica, e eles têm um lado político para caminhar e sair do papel os projetos. Então, esse daqui a gente está fazendo junto com eles. Na realidade, a gente está com três iniciativas, e uma delas um pouco mais avançada, mas a gente espera que todas elas decolem. E esse passo do projeto de trabalhar de uma forma bem abrangente, como é que vai funcionar? Então, vamos lá, vou pegar um dos projetos que está mais avançado, que basicamente é um problema, entre aspas, né, é uma solução, mas que gera um trabalho extra, que foi recentemente aprovado que o SUS faça a parte de aceite ecoterapia como tratamento. Isso dá uma pressão sobre diversos municípios, e um centro de ecoterapia é algo que é caro, no sentido que necessita de diversos profissionais de várias áreas, e o que a gente está desenvolvendo como lembra um pouco um processo de franquia. Seria uma unidade que vai dar o suporte, por exemplo, precisa ter uma fisioterapeuta. Em vez de uma prefeitura contratar o fisioterapeuta, teriam que faria um rodízio dentro das cidades próximas. Outro problema que o setor público enfrenta, e eu sou de uma universidade pública, é a compra de alimentos, medicamentos, né, que é tudo pregão, e às vezes tem problemas que acabam atrasando e o animal não pode atrasar, né? Então, tem toda uma logística por trás para viabilizar esse atendimento da ecoterapia, e nós estamos agregando a esses centros, né, a parte também de esportes e uma formação para as pessoas no sentido de dar oportunidades, né, para de colocação no mercado. ah, Provavelmente vai ser muito em cima de informática esse treinamento. O esporte, porque ele desenvolve diversos aspectos, tanto de praticantes de terapia quanto de outras pessoas. A gente tem alguns exemplos muito bonitos pelo Brasil, como o Volta Redonda, que tem uma escola pública de hipismo. Então, a gente está pensando várias iniciativas boas e tentando viabilizar isso de uma forma que as prefeituras possam utilizar, e aí é a prefeitura do Brasil todo. Essa parte da tecnologia que você mencionou é para a criação do cavalo, a capacitação, como é que vai ser? Não só para o cavalo. Naturalmente, vai ter muita coisa voltada para a equicultura, porque a gente está tratando sobre isso. Mas a ambição é que tenha uma formação de pessoas que hoje estão quase na marginalidade para se inserir, como eu falei, no mercado. Então, se a oportunidade que surgir por algo diferente, também vai ser trabalhado. O direito natural é que seja ligado à equicultura, mas não obrigatoriamente. Pega uma parte social bem importante, né, professor? Sim, os nossos projetos, o CETEBRAS tem um apelo social muito grande, não só nesse, mas nas outras iniciativas, que é o que acaba nos motivando, né? E por isso a gente precisa de ter essas parcerias, porque não é algo que, em princípio, atraia
investidores e tudo. Então, você tem que ter, bom, nessa parte inicial, um suporte muito grande para que realmente as coisas andem da maneira que a gente deseja. E hoje você tem ideia da importância da ecoterapia, como ajuda na saúde das pessoas, uma vez que já está até no SUS? Isso, tudo já está sedimentado, né, na literatura, trabalhos que já há muito tempo vem sendo solicitado, né, para que o SUS aceitasse, em função do plano de saúde, idem, porque é tudo comprovado, já verificado, e é impressionante os resultados que se obtém com a ecoterapia. Então, a gente não está investigando, especificamente no grupo, minha área, a parte de resultados, porque isso já tem boas pessoas, inclusive aqui dentro da Exalc, que tem a ecoterapia da Exalc, que não faz parte do meu grupo, mas a gente trabalha, vamos dizer, próximos, no sentido que uma parte é, vamos dizer, mais gerencial e a outra mais operacional, que tem esses dados, todos os estudos que a gente fica sabendo por estar inserindo no meio, mas não é a minha especialidade, não sou nem médico, nem veterinário, eu trabalho muito mais no aspecto econômico e social da equidicultura. Mas e a questão do esporte e do trabalho com o cavalo também contribui nessa parte social, né? Sem dúvida. Se você pensar tudo que a ecoterapia faz de bem, está comprovado com os praticantes, né, pessoas que têm uma necessidade especial, faz também com a pessoa que não tem essa necessidade. Por exemplo, você quando anda a cavalo, você olha de uma posição de cima para baixo. Isso muda muito a autoestima das pessoas. No caso do praticante, o cadeirante, ele tem um ponto de vista que ele não está acostumado e vale isso para as outras pessoas também. O cavalo, ele tem, surpreendentemente, uma sensibilidade muito grande. E essa conexão ajuda muito na parte de saúde mental. Então, você tem todo um lado benéfico, né? Uma atividade ao ar livre, que pós-Covid ficou muito valorizado nessas atividades que você tem o distanciamento e, enfim, a prática de em grupos, mas não tão grudados, mas você faz em grupo, faz atividades, inclusive familiares, não tem uma restrição de idade. Então, é algo que realmente traz mais benefícios do que a maior parte dos esportes, tanto na parte física quanto mental. Muito bem, eu queria falar agora um pouco sobre o tamanho do agronegócio cavalo no Brasil. Nem todo mundo tem a dimensão da importância do cavalo na economia. E isso daí é algo que a gente vem brigando há muito tempo, desse reconhecimento do que é o cavalo. Existe talvez até historicamente, né, um preconceito, falar cavalo é coisa de elite, é como se falasse automóvel é Fórmula 1 só. Na realidade, o que movimenta é muito mais a parte, vamos dizer, do meio do que o de ponta, que é fundamental para ter não só a visibilidade, mas desenvolvimento de tecnologias, etc. Hoje, o cavalo, a gente está deixando um levantamento, mas se aproxima de 40 bilhões de reais, o que coloca todo o agronegócio do cavalo. Quando eu falo do negócio do cavalo, vai desde a parte de alimentação, medicamentos, até leilões, exportação. Dentro e fora da porteira, né? Num patamar que no Brasil, que é a suinocultura, o algodão, está mais ou menos pareado com eles. Então, é extremamente importante do ponto de vista econômico e social mais ainda, porque gera muito emprego. A gente está falando de cerca de 3 milhões de pessoas que, direta e indiretamente, estão ligadas às atividades do cavalo. Então, a dificuldade de divulgar é que é muito espalhado, né? Você não tem que nem automóvel, que você tem 5 montadoras, 6 montadoras, que é fácil de ser visto e conversado. Cavalo, a pessoa tem um, dois, três, é mais complicado de você conseguir ter esses dados, e o Brasil tradicionalmente não tem estatísticas completas sobre o cavalo, diferentemente de boi e outros animais. Então a gente tem essa luta, e esses 40 bilhões que eu falei é subestimativa, que tem muita coisa do cavalo que é importante, que ele gera na economia, que a gente não consegue mensurar. Exemplo, só para deixar mais curta a história, muita gente compra fivela, chapéu, botina, etc., devido ao cavalo.
Mas como essas compras também pode ser porque o cara gosta de música sertaneja, porque gosta de boi, etc., a gente conservadoramente deixou de fora. Mas a gente sabe que o cavalo tem uma contribuição muito grande nessa parte de vestuário também. Então, tem vários itens que estão fora desse número que eu coloquei, que só vai elevar, né, o montante. Muito bom. O senhor tem um recorte do Rio Grande do Sul? O cavalo crioulo é bem importante por aqui. Sim, não, o estado é fundamental. Você tem as provas que ocorrem lá em Esteio, né, Freio de Ouro, traz gente do Brasil todo. Nós estamos fazendo um trabalho justamente para a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo, para levantar um número específico do crioulo, que, como você mesmo comentou, é a grande presença, né, no Rio Grande do Sul. Então, eu vou ter esses números até o final do ano. É um projeto de 6 meses que a gente iniciou agora em fevereiro. Mas nós já fizemos trabalhos anteriores para eles. Quando a gente tem o trabalho já realizado no passado com o cavalo crioulo, e a gente está não só atualizando, como ampliando, porque o cavalo, a associação ela tem um controle sobre o que é registrado. E muitas pessoas acabam não registrando os animais, ou por vários motivos, né? E aí a gente vai pegar não só os cavalos que estão dentro da associação, mas também os que estão, vamos dizer, orbitando, né, ao redor. E isso daí também, a minha estimativa, né, que vai dar números bilionários, né? A gente está falando em alguns bilhões, menos que uma dezena, mas são alguns bilhões de reais movimentado graças ao cavalo crioulo. Agora, voltando ao projeto e a parceria com a CTBRAS, em que fase está esse trabalho e quais são os próximos passos? Bom, os próximos passos é fechar os projetos. Nós tivemos uma reunião na semana passada para dar uma repassada nos conceitos todos, e agora a gente vai terminando essa fase final de redigir a apresentação, porque quando, né, as visitas que são feitas com potenciais interessados, tudo isso, não dá para levar o material completo que a pessoa não vai ler. Então, 3 ou 4 páginas, de graficamente fácil de entender, né, para passar a ideia, e aí sim, anexo iria o projeto. Então, a gente está nessa fase. Acredito que agora, em março, já vai estar rodando o Brasil com um projeto para captar os primeiros parceiros da iniciativa privada e, na sequência, a gente ter o contato com o setor público, que, vamos dizer, nos bastidores, o CETEBRAS já está fazendo essa aproximação, só precisa ser isso agora formalizado a partir de março. É interesse de todo mundo. E dentro das parcerias que vocês buscam, estão que tipo de empresas? São empresas do setor? Não só, porque o projeto, estou falando especificamente esse do Centro Equestre, ele tem um apelo social muito importante, né? Ele vai além do cavalo. Então, você tem, por exemplo, grandes empresas que direcionam um percentual do lucro para projetos sociais e não têm projetos que atendam os critérios que eles precisam ter. Às vezes existem projetos, existem iniciativas, mas falta formalização, documentação está pendente, e essas grandes empresas têm que estar tudo certinho, né, formalizado. Então a gente vai, como nós estamos fazendo tudo redondo, tudo muito perfeito no sentido jurídico, etc., vender, entre aspas, né, o projeto para que essas empresas, e aí pode ser de outros setores, né, tenham apoio. Em troca, elas têm não só o uso do recurso, mas uma visibilidade do aspecto social, de toda a iniciativa que está sendo feita, do trabalho, né, ser realizado, também vai servir de um marketing positivo, né, da empresa, né? Hoje tem essa preocupação muito grande com o ESG, né, a sustentabilidade, a parte social. Então, isso auxilia mesmo quem não é do setor do cavalo. Muito bem, professor. Desejamos sucesso ao projeto e queremos acompanhar a evolução desse trabalho. Obrigada pela participação. Agradeço muito a oportunidade, foi um prazer conversar contigo. Obrigada.
A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente está de volta. Até já! A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Depois do feriado de carnaval, temos o Leandro Mitman de volta ao Mundo Agro. Enquanto os produtores do Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, afetados pelos eventos climáticos, buscam soluções para o endividamento, na Europa, os agricultores de países que enfrentaram esses problemas receberão apoio financeiro. Esse é o tema do nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Thais, a gente vem acompanhando aí alguns problemas aí com o agro brasileiro, né? Na verdade, não é exatamente com o agro brasileiro, mas com agricultores brasileiros, com alguns perfis de agricultores brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo, tem a questão do clima aí, essa estiagem aí nesse início de ano aí, que já causou algumas perdas assim que estão consolidadas, né? Apesar da melhora do clima, da chuva, as perdas já sentidas, elas não vão ser recuperadas, né? E em nível nacional, essa verdadeira bomba aí nos últimos dias, que foi o cancelamento de linhas de crédito aí do Plano Safra 2024-25. Faltando 4 meses ainda para acabar, digamos, o período de vigência desse Plano Safra, o governo anunciou a suspensão de linhas de crédito. Aí veio com uma medida provisória, com um crédito suplementar e tal, mas não, digamos assim, não cobre tudo o que foi suspenso. E aí, a gente acompanhando aí o agro internacional, me chamou a atenção aí essa semana aí, o anúncio lá da União Europeia, que anunciou que vai, digamos, distribuir entre os agricultores de 5 países que tiveram perdas pelo clima, digamos assim, vai colaborar com eles com 99 milhões de euros. Que isso, numa conversão aí a 6, dá uns 600 milhões de reais, assim, que serão distribuídos para agricultores de Espanha, Croácia, Chipre, Letônia e Hungria. Todos esses países tiveram problemas com o clima. Sobretudo no último verão deles lá, que foi em meados do ano passado, e depois do verão alguns tiveram problemas muito graves com enchentes, assim como foi o caso lá de Valência, na Espanha, que teve perdas generalizadas lá no agro, inclusive com estruturas que foram danificadas por uma enchente muito semelhante ao que aconteceu aqui em maio passado, né? Os produtores perderam safra, mas perderam também estruturas para a produção de cultivos, já que aquela região de Valência, na Espanha, a própria Espanha, é uma grande produtora de produtos hortícolas, né? Eles tiveram perdas muito severas lá no agro, além de perdas urbanas, no meio urbano, inclusive com vidas, né? Mas enfim, me marcou isso, que a União Europeia está distribuindo aí um valor correspondente a 600 milhões de reais para esses agricultores. Essas informações estão lá no site da Comissão Europeia, que administra lá a União Europeia. E aí eu fui lá pegar detalhes sobre isso e me marcou assim a argumentação da União Europeia para oferecer esse apoio para os produtores que tiveram perdas grandes aí por causa do clima. Lembrando que a União Europeia já ajuda demais os agricultores dos 27 países que compõem a União Europeia, inclusive com subsídios, com facilitações, são bilhões e bilhões de euros
que são, digamos assim, que são distribuídos lá para esses agricultores, porque eles entendem, é isso que eu estou trazendo agora, assim, que a agricultura, a geração de alimentos e própria energia, mas sobretudo alimentos, é algo fundamental para toda a sociedade da União Europeia. E aí eu quero falar exatamente dessa questão, desses valores aí de 99 milhões de euros distribuídos para produtores que perderam por causa do clima, os argumentos da Comissão Europeia. Os valores acima demonstram a solidariedade contínua da União Europeia com os agricultores afetados e podem ser complementados por até 200% de fundos nacionais. Ou seja, além desse apoio, eles podem ter mais, valores bem mais expressivos aí. Mas eu achei muito bacana isso, do tipo, demonstra solidariedade contínua da União Europeia com os agricultores. E aí segue toda essa argumentação, essa explicação por que a União Europeia apoia os agricultores. Eles lembram aqui, agricultores da Espanha, Croácia, Chipre, Letônia e Hungria testemunharam danos significativos e sofreram perdas econômicas devido a eventos climáticos adversos e desastres naturais. A política comum, agrícola comum da União Europeia, onde está toda a política que, digamos assim, que apoia o agro da União Europeia, 2023-27, inclui uma reserva agrícola de 450 milhões de euros por ano para lidar com perturbações do mercado ou eventos excepcionais que afetem a produção ou a distribuição. Enfim, é toda uma argumentação, uma explicação, digamos, eles dão, digamos assim, um retorno para a sociedade da União Europeia, por que eles estão apoiando os agricultores que foram atingidos pelo clima. E a gente aqui já falou de União Europeia, assim, em outros momentos, lembrando o quanto o agro é importante para toda a sociedade desses 27 países. Mais que produzir alimentos, e isso é bem fundamental, não precisamos falar sobre isso, garantir a segurança alimentar da União Europeia. Lembrando que a União Europeia também é uma exportadora de alimentos, muito importante lá para o Reino Unido, para os Estados Unidos, ou seja, eles entendem, eles trabalham com a ideia que a sociedade precisa do agro. Então, estou trazendo isso para cá, tentando dar digamos assim, um contexto no agro brasileiro, que tudo que for feito em prol da agricultura, dos agricultores, dos produtores de alimentos, há um retorno generalizado. Não é dinheiro que se dá para X número de agricultores. Tudo que for investido, tudo que tiver de apoio no campo, a sociedade ganha com isso. Tem aquela frase clássica, assim, se o produtor não planta, o urbano não janta. É uma frase bacana, assim, que eu gosto, que dá uma ideia. A sociedade, qualquer sociedade, ela depende da produção de alimentos, isso não precisa falar, né, que as pessoas precisam comer, e para isso tem que dar apoio a quem produz os alimentos, o campo. Digamos assim, tudo que envolve esse meio rural tem que ter apoio, sobretudo em situações de clima, e nesse momento, sobretudo, que o mundo está vivendo, de alterações climáticas, de danos muito generalizados causados pelo clima. Enfim, a União Europeia está dando, digamos assim, um bom exemplo aí para o Brasil, que tem uma das maiores agriculturas do mundo, sobre como apoiar os agricultores, a produção de alimentos, para que todos ganhem. Não é só o produtor que vai ter uma remuneração ao final da safra, ou entregar lá, digamos assim, um lote de suínos, um lote de aves, alguns bovinos. Todo mundo ganha quando a agricultura funciona bem. E isso a gente pode falar aqui no Rio Grande do Sul, nessa questão de ICMS, de que o quanto o Rio Grande do Sul, digamos assim, ganha, o Estado ganha quando tudo funciona bem no campo. E Thaís. E no Fala Professor, o nosso produtor Giovanni de Oliveira traz as novidades das faculdades ligadas ao agro aqui na UBRA. Tudo bem, Giovanni? Oi, Thaís. Eu estou aqui na Faculdade de Agronomia da UBRA, então, conversar com o professor Fernando Pfeiffer, que é o coordenador do curso, que tem novidade esse ano, a gente tem uma mudança aí no currículo do curso. Professor, o que mudou? Bom, todos os cursos da UBRA, né, eles mudaram a grade curricular para uma matriz mais moderna. Isso é uma exigência do MEC, uma modernização que o MEC fez nas grades curriculares, e a gente atendendo essa demanda, né, a gente também partiu para esse lado. Então é uma grade curricular com o mesmo número de disciplinas, né, a mesma matriz em termos de conteúdo, só que ela juntou alguns conteúdos em uma matéria, e isso torna a matriz mais dinâmica, mais moderna, e inseriu algumas partes, né, importantes do tema agronomia, né, de uma maneira mais moderna, como eu tinha falado. Isso facilita o entendimento do aluno.
Professor, e antes da gravação, o senhor estava comentando que algumas cadeiras, inclusive, serão cursadas com estudantes de outros cursos, né? Qual a importância disso? Assim, cada semestre a gente tem uma disciplina chamada PI, que faz parte do PI, Projeto Integrador. Como o próprio nome está dizendo, né, a ideia é que essa disciplina ela integre vários cursos, né, ou todos os cursos da universidade, num quesito só. Então, isso facilita, por exemplo, uma disciplina que fale de tecnologia. Então, o aluno da agronomia ele vai cursar junto com o aluno das ciências da saúde, junto com o pessoal da engenharia, junto com o pessoal da educação. Então, isso facilita o ambiente em sala de aula, a questão de perguntas, né? Por exemplo, um aluno da agronomia faz uma pergunta que para ele é interessante, para um outro curso talvez não seja, mas no andamento daquela disciplina, ela se torna também importante para os dois alunos. E essa mudança, ela altera também o tempo do curso, o tempo da graduação? Não, o tempo permanece o mesmo. A gente tem 10 semestres para a conclusão do curso, né? Isso, de novo, respeitando a diretriz do MEC, né? Tem uma resolução do MEC que diz o tempo mínimo para o engenheiro agrônomo ser formado. Isso não influencia em nada, né? Em termos de tempo de curso e nem em termos de quantidade e qualidade do material que vai ser apresentado para o aluno, né? A gente tem dentro do MEC a DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais. Aí isso diz assim, ó, o engenheiro agrônomo, para ser formado, ele tem que ter essa e essa habilitação. E isso permanece na nossa matriz nova, né? E só que ela está mais, como eu tinha falado, mais dinâmica. Ela tem matérias ou assuntos mais importantes, por exemplo, a questão de inteligência artificial, questão de drones, questão de agricultura de precisão mais específica, né? Não é mais ampla, ela é mais específica no curso. Então isso torna o curso mais atraente também para os nossos estudantes. Tá, e agora o senhor menciona, né, a questão de inteligência artificial, drone, agricultura de precisão. Então, de fato, a matriz está ficando, o currículo está ficando mais próximo da realidade do produtor hoje, é isso? Tanto a realidade do produtor, mas principalmente a realidade do filho do produtor, que muitas vezes é esse que vem buscar o nosso curso, né? Porque, por exemplo, o produtor mais antigo, ele tem um trator lá que não tem acoplado os equipamentos de agricultura de precisão, ou tem um equipamento mais antigo, e o aluno, o filho dele, já conhece as novas tecnologias, já conhece as novas tendências, e isso ele vai encontrar dentro do curso de agronomia aqui da UFRA. Perfeito, muito legal então, muito interessante essa mudança. Thaís, volto contigo no estúdio. A Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!